Tenho algo a dizer. Um novo dia recomeça em Caxias, uma nova chance pra se viver com alegria. A cada desafio uma conquista, um brinde, e a certeza que um bom guerreiro não desiste. Tá tudo acontecendo, mano, se liga. Vai que vai, sofredor se agiliza, dia após dia. Olá, na batalha, está na no ar mais um programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, parceira do canal Futura. O programa de hoje vai falar sobre um assunto que é muito comum a todos nós, o ato de reclamar. Essa mania que a gente tem de reclamar de tudo. A gente reclama do tempo, da roupa, do cabelo, do governo, da rua, do vizinho, de tudo. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui as professoras Gisele e a professora Vitalina, que desenvolveram um trabalho sobre o ato de alguns descendentes italianos, os colonos, de reclamar. E temos também o Dagoberto, do Procon, ele também vai falar sobre isso. Houve muitas reclamações, né, Dagoberto? E a psicóloga Ana Luísa Viganó, que também vai falar por que a gente reclama tanto e não vai à luta às vezes. Bom, a gente vai começar agora. A gente trouxe lá de Flores da Cunha uma dupla aqui que está desenvolvendo um trabalho bem interessante, né? Eles criaram o Colo News. O que é isso? Quer dizer, foi através da reclamação de ouvir as pessoas, é isso? Vou pegar o microfone, só um minutinho. Estava esquecendo do principal. É o Arthur, né? E o André. André e Rodrigo. André, como é que foi isso? Na verdade, o Colo News surgiu de uma necessidade da gente quebrar com a morbidez e com o marasmo em Flores da Cunha. E eu acho que... na verdade, existe no fundo, até tem uma psicóloga aqui que ela pode dizer, eu acho que tem um sapo no fundo do poço do nosso inconsciente que quer aparecer, sabe? E esse sapo, ele fala que se a gente continuar fazendo postagem na internet, um dia a gente vai acabar aparecendo na televisão. Aconteceu. E o nosso principal lema, até o Marcon gostaria de falar para vocês, é uma coisa bem simples, mas é que eu acho que é de grande valia. A base é, a nossa vida não é tão interessante. Nem a de vocês. Basicamente, a gente trabalha em cima disso. Dessa é a nossa reclamação, né? Ou não? É uma reclamação bem abrangente, né? Só sobre isso. Legal, gente. Obrigada. Depois a gente vai querer ouvir também essas reclamações. Agora vamos falar um pouquinho com as professoras Gisele e Vitalina. Vocês desenvolveram um trabalho que falava desse ato de reclamar, né? Da maneira diferente, a blasfêmia. O que é isso, professora Vitalina? O nosso estudo, o nosso trabalho, ele levava o nome de turpilóquio. E turpilóquio significa o falar torpe. Falar torpe, ele compreende os palavrões e a blasfêmia. Então, são dois blocos, né, que nós separamos as blasfêmias por um lado e tudo que era palavrão para o outro lado, né? E para ver que sentido tinha ainda aqui na nossa região, depois de 136 anos que iniciou a colonização, que ainda persistissem palavrões e blasfêmias em dialeto italiano. Foi um projeto que teve a colaboração também da professora doutora Carmen Fajão, da professora doutora Gisele Mantovani Del Corno e algumas bolsistas, a Grace Dal Pico, no início a Fernanda Fabris, Daniela Fabris e a Patrícia dos Santos. E elas foram todas a campo, né? Elas foram a campo. Elas entrevistavam, gravavam e uma parte nós também reunimos por oitiva. O que significa isso? Quando a gente ouvia, a gente tomava nota. E que conclusão pode se chegar, professora? Olha, de um modo geral, eu diria que os palavrões e o falar torpe, né, acompanha a língua, o destino da língua. Então, cada língua, cada cultura tem os seus palavrões e as suas blasfêmias. Os nossos aqui, eles eram proferidos principalmente em dialeto italiano. Então, o que nós observamos? Que os palavrões, de um modo geral, eles são ditos hoje em português. Alguns ainda em dialeto italiano. Sim. Porém, as blasfêmias sempre são ditas em dialeto italiano. E essa foi uma questão assim que nos instigou muito
por causa da religiosidade dos nossos ancestrais, que eles eram profundamente católicos, praticantes, né? Como é que eles conseguiam conciliar essa prática de ofender a Deus, aos santos, às coisas sagradas, com a religiosidade deles? Professora, daqui a pouco a gente volta a falar mais no assunto, quero ouvir a professora Gisele também, porque a gente tem já uma pessoa na linha, é o Sandro do bairro Esplanada. Oi, Sandro. Oi, tudo bem? Tudo jóia. E aí, hoje você reclamou do quê? Olha, a gente pode reclamar hoje do tempo, que está muito seco, né, que não chove, e do trânsito de Caxias, que é terrível. Sempre o trânsito, né? O trânsito está terrível. Então, Sandro, você deixa seu nome aí com a Adriana, o telefone, e você já ganhou o livro Relações de Consumo. Muito obrigado. Tá joia? Obrigada pela participação. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau. Bom, e falando nesse, ele falou que ele já reclamou do trânsito hoje, do tempo. A gente tem um VT também que fala justamente disso, das pessoas reclamando, é claro, né? Vamos ver. Se fosse para reclamar, tinha um dia para falar tudo. Né? Tem muita coisa? Muita coisa. Pela nossa praça, que na minha visão está abandonada. Tem tanta coisa. O nosso trânsito aqui está horrível. Calçadas, tá um horror. Eu tenho um filho cego, então é um transtorno o dia que ele tem que sair em dia de chuva, porque tu tem que desviar tudo quanto é buraquinho. Gostaria que tivesse menos corrupção, mais respeito com as pessoas. Deixemos só por isso, né? Ana Luísa, você viu aí que algumas pessoas são um pouco acomodadas, né? Preferem, às vezes, só reclamar, deixa por isso mesmo. Por que as pessoas são assim? Por que a gente, às vezes, reclama, mas não tenta melhorar? Existem vários tipos de reclamação. Nós estávamos comentando aqui antes de iniciar o programa que algumas reclamações realmente são descargas, assuntos que as pessoas não conseguem dar conta de uma maneira ou de outra e acabam colocando no externo ou responsabilizando terceiros a respeito dos seus problemas. Né? E isso sim fica dentro de uma zona de conforto, ficam acomodados porque não querem enxergar os seus problemas. Não é mais fácil dizer que me falta isso porque o governo, como vocês estavam comentando, ou outras coisas. Mas tem a reclamação boa também, que é a reclamação construtiva, como aquela senhora comentou. Né? Puxa, eu gostaria que não tivesse tanta corrupção. Então, depende muito das vivências que a gente tem, depende muito dos construtos que a gente vai fazendo, né, para poder reclamar ou não. Sim. E, professora Gisele, os alunos reclamam muito em sala de aula? Todo mundo reclama a qualquer hora. Agora, eu gostaria de pegar o gancho, né, do que a nossa colega aqui colocou. Anteriormente ao projeto em que eu participei com a professora Vitalina, que me deu grande prazer, eu também desenvolvi um outro projeto que falava sobre reclamação e queixa, fazendo uma distinção entre essas duas coisas. Né? Então, a reclamação nós definimos como esse expressar um desagrado com uma exigência de reparo. Enquanto a queixa não era simplesmente expressar que algo não estava bem. E para a queixa tinha motivações interessantes, inclusive uma motivação de solidariedade. Às vezes a gente está numa fila de banco e esperando o tempo passar, puxa, que calor, né? Na verdade, esse externar um sentimento de desagrado acaba criando, né, uma solidariedade. Não é tanto aquela reclamação, né? É mais um desabafo, como a Ana Luísa Mais um desabafo, que também vem a ser uma das funções do falar torpe, né? Um outro projeto que a gente desenvolveu dentro do Turpilóquio foi, não um projeto, um pedacinho, né, de pesquisa foi nos estádios de futebol. Então, como é que o pessoal se expressa, né, para desafogar, para, enfim, aliviar as tensões no estádio de futebol. Dagoberto, falando em reclamação, até onde a gente pode reclamar no PROCON? Quais são os tipos de reclamações? Bom, nós recebemos todos os tipos de reclamações, né? E a gente tem o maior respeito com o cidadão que chega lá. Muito embora, às vezes, algumas reclamações não é relação de consumo. Então, a gente tem um grupo que avalia, faz uma triagem e a gente procura encaminhar ao órgão competente, aquilo que não é competência do PROCON de Caxias do Sul. Mas vem tudo que é tipo de reclamação lá, às vezes é descontentamento, é telefonia, né? A telefonia. Telefonia baixou bastante, mas ainda é grande campeã das reclamações e a gente espera que eles vão melhorando. Mas hoje desponta tranquilamente o serviço de telefonia que em Caxias do Sul e nas demais cidades do país ainda deixa muito a desejar. E também tem uma coisa, né? Reclamar também faz mal à saúde, né?
Mariana, a Mariana é terapeuta. Que tipo de técnica de relaxamento a gente pode ter para ter mais sossegado, ficar mais sossegado, ou quando reclamar não ficar tão tensa? Justamente eu estava pensando que as pessoas, elas reclamam para várias pessoas a mesma coisa, então elas clamam por muito tempo. E esses 15 minutos, 20 que você passa reclamando, você poderia estar fazendo alguma coisa para se harmonizar. E tem algum exercício para relaxar? Existe alguns exercícios. Quais são? Você pode mostrar algum para a gente ali? Posso mostrar, então vamos sim. lá. Então tá, eu vou tirar o tênis na linha do yoga, né? Sim. Que é eu vou mostrar algumas práticas bem simples, né, para as pessoas começarem já o dia diferente, né, de uma forma mais otimista e também despertando o seu corpo para os movimentos que vão acontecer. Porque as reclamações causam vibrações energéticas que as nossas células sentem e refletem na nossa lombar, no nosso ciático, na nossa cervical. Então, assim, o nosso corpo, ele produz substâncias que geram fisicamente essas tensões e geram as futuras doenças que aí são mais demoradas para equilibrar. Então, eu vou mostrar movimentos bem práticos. Enquanto você vai até ali, eu vou falar com a Noeli. Oi, Noeli. Tudo bom? Tudo. Estou achando esse programa fantástico. Que bom. E você, o que você se queixa hoje? Fez alguma reclamação? A reclamação que a gente vê constantemente é a falta de tempo de relacionamento entre pais e filhos. A falta de tempo. Tanto filhos reclamam, como pais reclamam. A falta de tempo. Aí é uma reclamação mais grave até, né? E você está passeando, não é de Caxias? Não, eu sou de Ijuí. Parabéns então, Noeli, você ganhou um jogo educativo aí do Procon, tá? Deixa o seu nome, telefone e obrigada por ter participado. Muito obrigada e parabéns pelo programa. Obrigada. Bom, voltamos então com a Mariana. O que a gente pode fazer ao acordar então? Então, ao acordar eu indicaria a pessoa acordar 5 minutos antes para despertar, para se espreguiçar. Porque nós somos os únicos animais que não têm o hábito de se espreguiçar. A gente nota o gatinho, o cachorro, todo o movimento, eles estão buscando... E aí, o que a gente faz então? Exatamente. Então, assim, quando a gente está deitado, a gente desperta, então, com o despertador, e a gente já poderia começar soltando as pernas para despertar. De um lado para o outro. Soltando a lombar e a nossa coluna, massageando, né? E também abraçar, porque isso vai trabalhar até a nossa cervical. Quer dizer, cria hábito, né? Você cria o hábito e você nota que você levanta muito melhor, né? Aí você pode cruzar a perna e alongar o seu ciático. Isso aqui trabalha muito essa região e as pessoas têm muito problema de ciático. Se acostumam com a dor. Sim. Né? Acha que é normal. Acham que é normal. E para se levantar, né? Antes de levantar, a gente chama a postura da criança, né? Que seria uma postura em que a gente se bota assim para também soltar toda essa parte e faz um leve balancinho, né? A partir daqui a pessoa pode se levantar. Isso faz ela soltar. Se ela não fizer isso, pelo menos que ela levante, que ela não levante assim. Isso aqui já tensiona tudo. Fica com dor pro resto do dia. Exatamente, você se vira de lado, né? Apoia um braço, vai intercalando, né? Para também não pesar e levanta. E por falar em reclamar, os movimentos sociais, eles reivindicam ou reclamam, Genesi? Vem muito junto com o que falou o meu antecessor agora. No movimento social, é um tudo. A reclamação ela tem que ser transformada em alguma coisa real, alguma coisa melhor. E, geralmente, quando são mais pessoas fazendo uma reclamação, significa que ela realmente existe. Isso traz o fato. E esse fato, sendo pela quantidade de pessoas, pela quantidade de movimentos envolvidos, com certeza vai se conseguir as mudanças. As mudanças acontecem com reclamações, sim, mas não reclamações por reclamação. Vagas, né? Reclamação com sentido definido e com um caminho já andado, percorrido, de pessoas que tenham aquela visão
de como se sair disso. Sim. Reclamação por reclamação é uma coisa que não é construtiva. Garantia nenhuma. Lágrimas que caem, saudades vêm, mais um ano que se vai. É triste ver quando o pai se vai. Somos todos guerreiros. E somos todos irmãos também. Chega de violência, rapá. Vamos dar as mãos. Poetas de Vilas agradece o espaço concedido.